verdade. E os antigos já nos ensinavam, os meus pais, meu pai e a minha mãe, tome cuidado com as palavras. Uma palavra que você solta, você não recolhe. É como um saco de pena. Experimenta soltar um saco de pena no vento. Você não recolhe. Por mais que você tenta buscar algumas, você consegue recolher algumas, mas você não recolhe mais. Uma palavra mal colocada, uma ofensa, uma calúnia, ela tem o mesmo efeito. Ela vai sendo repetida, 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 e você não consegue mais reverter, e muitas vezes você coloca a pessoa numa situação onde aquela situação que foi colocada de calúnia, de difamação, você não consegue mais reverter. Então a nossa responsabilidade frente a esse cenário é muito importante, é muito grande. E por isso que esses projetos educacionais que a Câmara de Vereadores desenvolve, tanto Câmara Mirim como Câmara Ponto com Você, eles têm o foco totalmente voltado à educação e à cidadania, porque nós acreditamos que esta é a principal arma que nós temos, professoras, para transformar a nossa sociedade. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu solicito aos vereadores que tomem seus lugares para que possamos iniciar a sessão. Havendo número legal, iniciamos sob a proteção de Deus a 62ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Josimar de Lima para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Salmos 119, 1. Obrigada, vereador Josimar. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 24 de setembro de 2015. Mensagens recebidas do Executivo. Número 105, encaminha projeto de lei número 149 de 2015, que institui o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina como órgão de publicação oficial. Ofício 106, encaminha projeto de lei número 150 de 2015, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Turismo a conceder contribuição à Associação Jaraguaense de Taekwondo. Mensagem número 107, encaminha projeto de lei número 151 de 2015, que autoriza o município a adquirir por permuta área de Ademar e Domilda Gritzmacher. Número 108, encaminha projeto de lei número 152, que reestrutura da nova denominação ao Conselho Consultivo do Sistema de Transporte Coletivo, que passa a denominar-se Conselho Municipal de Transporte Urbano e dá outras providências. Ofício enviado, número 140/2015, para Dieter Jansen, encaminha indicações. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinária número 153/2015, de autoria do vereador José Osório de Ávila, institui a Semana das Missões e dá outras providências. Indicações do vereador Eugênio José Jurasek, número 421/2015, providenciar a instalação de lombada física na rua Joaquim Francisco de Paula, em frente ao número 4.800, no trecho sem pavimentação, bairro Chico de Paula. Número 422/2015, providenciar a instalação de um abrigo para passageiros de ônibus na rua Berta Veiga, no sentido bairro Centro, 100 metros antes da entrada da Coab, no bairro Jaraguá 84. Número 423/2015, providenciar a instalação de um abrigo para passageiros de ônibus na rua Berta Veiga, no sentido centro-bairro, em frente ao Mercado Oliveira, bairro Jaraguá 84.
Indicação número 424/2015, providenciar a instalação de um abrigo para passageiros de ônibus na Rua Berta Veig, no sentido centro-bairro, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Stanislau Airoso, bairro Jaraguá 99. Indicação número 425/2015, providenciar a instalação de um abrigo para passageiros de ônibus na Rua Berta Veig, no sentido centro-bairro, em frente ao entroncamento com a Rua João Mas e Real Artefatos de Cimento, bairro Jaraguá 99. Indicação número 426/2015, providenciar a instalação de um abrigo para passageiros de ônibus na Rua Berta Veig, no sentido centro-bairro, no aclive conhecido como Morro do Maestre, 50 metros após a Comercial Majolo, bairro Jaraguá 99. A indicação número 427/2015, do vereador Eugênio José Jurasek, providenciar a troca de um abrigo para passageiros de ônibus na Rua Berta Veig, no sentido bairro Centro, no entroncamento com a Rua Oscar Schneider, bairro Jaraguá 99. Indicação número 428/2015, providenciar a instalação de um abrigo para passageiros de ônibus na Rua Berta Veig, no sentido centro-bairro, em frente ao entroncamento com a Rua Oscar Schneider, bairro Jaraguá 99. Número 429, providenciar a instalação de um abrigo para passageiros de ônibus na Rua Berta Veig, no sentido centro-bairro, no entroncamento com a Rua Augusto Germano João Hahnemann, em frente ao acesso do loteamento Hahnemann, bairro Barra do Rio Cerro. Número 430, providenciar a instalação de um abrigo para passageiros de ônibus na Rua Berta Veig, no sentido centro-bairro, próximo ao acesso do Parque Malve, bairro Barra do Rio Cerro. Indicação número 431/2015, providenciar a troca de um abrigo para passageiros de ônibus na Rua Berta Veig, no sentido bairro Centro, próximo ao acesso ao Parque Malve, bairro Barra do Rio Cerro. Indicação número 432/2015, do vereador Eugênio José Jurasek, providenciar a troca de um abrigo para passageiros de ônibus e instalação de um novo abrigo para passageiros de ônibus junto a este, na Rua Berta Veig, no sentido bairro Centro, em frente à empresa Malve Malhas, bairro Barra do Rio Cerro. Indicação número 433/2015, providenciar a instalação de um abrigo para passageiros de ônibus na Rua Berta Veig, no sentido centro-bairro, em frente a Malve Malhas, bairro Barra do Rio Cerro. Indicações do vereador João Alércio Fiamucini, a indicação número 420/2015, providenciar a pintura da sinalização vertical na rotatória da Rua André Voltolini Pioneiro, com a Rua Henrique de Matê, bairro Nereu Ramos. Indicação da vereadora Natália Lúcia Petri, a indicação número 434/2015, providenciar a implantação de mão única na Rua Araquari, no bairro Ilha da Figueira. Correspondência recebida do Ministério Público de Santa Catarina, da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jaraguá do Sul, enviada à senhora presidente desta casa, a senhora Natália Lúcia Petri. Excelentíssima senhora, cumprimentando-a cordialmente, valho-me do presente para comunicar-lhe o arquivamento promovido nesta data acerca do inquérito civil público número 06-2014-00011-0693, que tem por objeto possível descumprimento por parte da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul da Lei de Acesso à Informação, a Lei número 12.527/2011, no que toca à divulgação de informações mínimas obrigatórias de interesse coletivo ou geral e da Lei de Responsabilidade Fiscal relativamente à transparência da gestão fiscal. A propósito, envio-lhe para conhecimento cópia da promoção que arquivou o caderno, esclarecendo, por fim, que a decisão final sobre o tema pende da apreciação da matéria pelo Conselho Superior do Ministério Público. Promotor de Justiça, Ricardo Viviane de Souza. Promoção de arquivamento. Trata-se de procedimento instaurado para apurar possível descumprimento por parte da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul da Lei de Acesso à Informação,
no que toca à divulgação de informações mínimas obrigatórias de interesse coletivo ou geral e de lei de responsabilidade fiscal relativamente à transparência da gestão fiscal, cujo impulso, como se extrai as folhas 0211, foi um diagnóstico realizado pelo Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa sobre essa temática no âmbito do programa Transparência e Cidadania. Pois bem, inicialmente cabe ressaltar que, em termos concretos, o que se constatou foi que, com relação à Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, haviam 2 pontos específicos a serem sanados, quais sejam: a divulgação na internet dos relatórios resumidos da execução orçamentária e da gestão fiscal nos moldes dos artigos 48, caput 52 e 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, folha 05 a 121, e b, a divulgação na internet das informações de interesse coletivo ou geral produzidas ou controladas ou custodiadas pelo Poder Legislativo local. Neste contexto, seguindo sugestão e modelo encaminhados pelo CMA, folhas 26 e 36, este órgão de execução propôs à Presidência do Poder Legislativo de Jaraguá do Sul a assinatura de um termo de compromisso de ajustamento de conduta, o qual, entretanto, não foi interesse da referida Casa, que solicitou e teve deferido o prazo de 90 dias para adequar o seu sítio oficial e portal de transparência às exigências da Lei de Acesso à Informação e da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, apesar de a Câmara Municipal não ter cumprido, num primeiro momento, todos os itens necessários para atender o direito ao acesso às informações públicas, conforme se infere ao novo checklist de avaliação elaborado após o decurso de prazo a ela concedido, o fato é que, a partir dessa nova avaliação, a Casa Legislativa de Jaraguá do Sul comprovou o implemento de tudo que ainda pendia de regularização, à exceção do item que trata do relatório resumido de execução orçamentária. Ocorre que, a bem da verdade, tal relatório está a cargo do Poder Executivo e deve abranger os demais poderes, não se cuidando desta feita dependência imputável ao Legislativo. Assim, o que se tem é que esse procedimento atingiu sua finalidade já no âmbito extrajudicial, não existindo, pois, o fundamento para a propositura de uma ação civil pública. É bem por isso, com fulcro no artigo 25, parágrafo 1º do ato número 335, 2014, da Procuradoria-Geral Judicial, promovo o arquivamento do presente inquérito público. Cientifique-se a interessada presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul na forma do artigo 26, parágrafo 2º, artigo 1º do ato número 335, 2014. Publique-se no local de costume. Após, certifique-se e encaminhe-se ao egrégio Conselho Superior do Ministério Público para exame e deliberação. Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 2015, Ricardo Viviane de Souza, promotor de Justiça. Obrigada, senhor secretário. Agradecemos aos munícipes que prestigiam os nossos trabalhos aqui, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Jair Pedre. Senhores vereadores, eu quero inicialmente parabenizar de público o vereador Eugênio Jurazek pelas indicações de abrigos lidos pelo vereador secretário Marido Sarti. Nós sabemos que abrigo de ônibus é uma demanda muito forte, muito grande na cidade. Eu mesmo vinha fazendo, através do meu gabinete, um levantamento de troca para sugerir ao município, na forma de indicação,
através do meu gabinete, um levantamento, um estudo dessa região, do Jaraguá 99, do Hahnemann, que o senhor representa, e representa muito bem, por sinal, né, do Maestre, do Jaraguá 99, da Malve, do Parque da Malve. E essa questão de abrigo de ônibus é uma questão muito debatida aqui nesta casa, por várias vezes, inclusive por mim, vereador. Então eu quero primeiro tornar público aqui o meu sentimento de alegria em ver o que o senhor está fazendo, essas indicações, importantíssimas para a comunidade. Segundo, vereador, eu quero lhe pedir também, muito gentilmente, né, e de forma muito humilde, que o senhor permita que nessas indicações 422, 423, 424, 425, 426, 427, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, que totalizam um montante de 11 indicações, que o senhor permita que o meu nome seja incluído nessas indicações, até porque o senhor pode usar aqui depois que na ordem do dia não é permitida a parte, né? Que o senhor permita que inclua o meu nome, né? Até porque há uma semana atrás também o senhor me pediu que eu incluísse o seu nome numa indicação de rua do seu Guilherme Menegotti, e eu também lhe atendi, né? Então, como nós estamos fazendo esse trabalho também pelo nosso gabinete, que o senhor gentilmente possa colocar o meu nome e permitir que também esse vereador faça parte dessas indicações. Eu, de antemão, sabendo do seu comportamento legislativo, vereador Eugênio, eu volto a dizer, eu lhe parabenizo, mas que peço que o senhor também possa permitir que o meu nome esteja nessas indicações, por ser um trabalho paralelo que a gente já vem fazendo no gabinete. É verdade que o senhor foi à frente de forma muito inteligente e com muito trabalho, foi à frente, mas eu peço que o senhor permita que o meu nome também seja incluído nessas indicações. Obrigado, senhora presidente. Vereador Eugênio José Jurazek. Senhor presidente, senhores vereadores, com certeza a gente vai te incluir junto, porque a gente está aí para defender a comunidade. Esses pontos de ônibus, a gente até viu em cidades, eu acho que o ponto de ônibus tem que ter nos dois lados, não só um lado. Então, por isso está aparecendo tanto ponto de ônibus, porque as pessoas saem correndo de um ponto para outro quando está chovendo. Então, é perigoso sofrer acidente. Então, acho que as pessoas merecem ter ponto de ônibus dos dois lados, não só de um. Então, o ônibus só desce, ele sobe também. Então, a gente viu em cidades que tem dos dois lados ponto de ônibus. E a nossa cidade, a maioria do interior, só tem um lado ponto de ônibus. Então, é tudo um lado. Não sei se o cara só desce, e sobe, não vai ninguém subir de ônibus mais. Então, né, o cara só vai para o centro, não vai voltar mais, vai ficar dormindo no centro. Né, então, a gente viu que realmente nas outras cidades tem, Joinville, Blumenau tem, em todas as cidades, então por que não fazer os dois pontos dos dois lados? Então né, e precisamos, agora começa a chuvarada, sabemos que o Nino está vindo aí, o Nino vem perigoso de novo, né, então a gente está preocupado com ele, né, então a gente quer que as pessoas fiquem debaixo do... Nino, falar em Nino, está até no jornal, né? Então a gente está preocupado com as pessoas que ficam no sol, na chuva, e a nossa grande barra está crescendo bastante, não só a barra, mas nos outros a gente também vai fazer indicação. Assim que a comunidade vai nos procurando, a gente vai fazer indicação. Muito obrigado. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que estão nos acompanhando no dia de hoje. Senhor presidente, eu quero fazer uma colocação em relação à votação do Conselho Tutelar. Está certo que foi decidido neste ano, né? Primeira vez que é votado para a escolha, mas, querendo ou não, o voto não é obrigatório. Mas sabemos também que foi determinado um certo ponto, no qual é o ginásio Arthur Miller, e que fica muito fora de mão. Se for analisar, uma pessoa que mora lá no Alto Garibaldi, um domingo pegar ônibus às 9 horas da manhã, provavelmente o ônibus da volta é só tarde. Né? E quando tem a volta, né?
Domingos e feriados é muito complicado. Então, acho que são pontos que deveriam ser revistos numa próxima eleição, para que realmente coloque uma urna aqui no Arthur Miller, uma lá em Nereu, uma lá na Barra, pode ser no Duarte Magalhães ou no Rio da Luz, para que pessoas que queiram ir votar, né? Porque eu duvido que alguém vai sair de casa no domingo de manhã para pegar um ônibus e ficar 2, 3 horas esperando no terminal para poder fazer essa votação, né? Já não é obrigado. E com essa dificuldade acaba sendo muito pior, né? E acaba prejudicando muitas vezes as pessoas que são candidatas, que precisam daquele voto e infelizmente acabam não tendo, porque uma pessoa que até queria votar acaba não podendo devido a essas dificuldades. Então, eu acho que seria interessante que se colocasse isso para a comissão que cuida dessa situação, no Executivo, e realmente botasse mais alguns pontos, né, para que seja votado numa próxima eleição. Obrigado. Continua aberta a ordem do dia. Eu solicito ao vice-presidente e vereador Ademar Braz Winter que assuma os trabalhos. Com a palavra a vereadora Natália Petri. Senhor presidente e senhores vereadores, rapidamente comentar sobre o documento que nós recebemos por parte do Ministério Público, dizendo de que a Câmara de Vereadores cumpre na sua totalidade o portal da transparência e, bem como colocado no documento, no início do ano nós recebemos uma proposta para ajustamento de conduta, pedimos um prazo para que nós pudéssemos nos adequar e então foi feita toda a adequação. Quero parabenizar aos técnicos da casa que adotaram como medida e prioridade adequar o nosso portal da transparência e dizer que hoje a Câmara de Vereadores pode dizer que nós cumprimos o portal da transparência e uma possível intenção de ação civil pública, hoje nós recebemos a notícia de que foi arquivada pelo fato do promotor da moralidade pública, Dr. Ricardo Viviani, ter o entendimento de que a Câmara preenche todos os requisitos básicos, né, com relação à lei da informação. Então, quero parabenizar a equipe da casa e a todos que se envolveram nesta ação. Também, senhores vereadores, os senhores talvez perceberam que hoje, em alguns pontos da cidade, nos sinaleiros, nós temos a equipe da assistência social, especificamente do CREAS, divulgando a ação com relação ao Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência, exploração do adolescente, da criança, do adolescente e, como termo assim, infanto-juvenil. O que nós queremos colocar aqui aos senhores vereadores, dados alarmantes do município de Jaraguá do Sul. O ano passado foram 126 casos de crianças e adolescentes abusados dentro das próprias famílias. Os abusos acontecem normalmente por pessoas muito próximas a essas crianças. E no ano de 2015, até este momento, os CREAS já registram 116 casos de abusos a crianças e adolescentes. Então, vereadores, o que a gente quer com esta fala é pedir aos senhores vereadores que também, ao identificar uma situação de criança ou adolescente que esteja em risco, em vulnerabilidade social, que façamos a denúncia no Disque 100 e com certeza todos os casos que chegam ao Disque 100, elas são apuradas e são efetivamente encaminhadas aos órgãos competentes. Nós queremos parabenizar a Maria Andréia Estanque, que esteve aqui no início da sessão, ela que é assistente social e hoje é a gerente dos CREAS. Nós temos 3 CREAS no nosso município e todas essas demandas de denúncias que chegam aos CREAS são apuradas e muitas delas com resolutividade, onde muitas famílias perdem até, por sua vez, o poder de guarda das crianças e adolescentes que hoje estão nos nossos abrigos. Na Tifa Martins, só para concluir, senhor presidente, na Tifa Martins nós temos hoje 26 crianças abrigadas que foram destituídas dos vínculos familiares por qualquer tipo de abuso, e muitos deles abuso e exploração sexual. E no Daipendi nós temos 15 adolescentes
que também estão lá pelo mesmo motivo. Então, nós precisamos, senhores vereadores, estar atentos a essa questão e ajudar a perceber quando há qualquer situação na nossa comunidade, fazermos as denúncias para o Disque 100, para que lá uma equipe técnica possa, então, apurar os fatos e tomar as providências necessárias. Muito obrigada. Solicito à vereadora Natália que assuma os trabalhos da presidência. Obrigada, vereador Vini. Informo que as matérias constantes da ordem do dia analisadas pelas comissões permanentes receberam pareceres favoráveis. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em primeira votação o projeto de lei número 126 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 126 de 2015, primeira votação, autor o vereador José Osório de Ávila, denomina Praça de Angelina Lão Yunques. Está em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto de lei ordinária de número 126 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 137 de 2015. Projeto de lei número 137 de 2015, primeira votação, autor vereador Pedro Anacleto Garcia, denomina via pública a rua 1442, Friedrich Mansky. Está em discussão o projeto. Vereador Pedro Garcia. Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidade que participa conosco, imprensa. Senhora Presidente, quanto a esse nome de rua, projeto 137, tem um pequeno histórico do senhor Friedrich Mansky, nascido dia 24 de fevereiro de 1894, natural da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Nasceu de uma família humilde, filho de Emma e Otto Mansky. Após alguns anos, sua família mudou-se para a cidade de Jaraguá do Sul e aqui viveu sua infância e adolescência. Sempre ajudou seus pais em trabalhos para o sustento da família. Com o passar dos anos, casou-se com a senhora Ida Kritzmacher Mansky e desta união nasceram 5 filhos, sendo eles Alfredo, Elmo, Bruno, Irma e Vale. Unidos em família, representaram muito bem o bairro Três Rios do Norte. O senhor Friedrich sempre foi muito prestativo à comunidade, teve um papel de grande importância para a melhoria do seu bairro. Por muitos anos foi proprietário de um engenho de açúcar no bairro Três Rios do Norte. Foi um pai presente, cidadão, que realizou vários trabalhos voluntários em parceria com a comunidade. Dia 14 de novembro de 1964, o senhor Friedrich Mansky, com 70 anos de idade, veio a falecer e foi sepultado no cemitério de Três Rios do Norte. Essa rua, para os senhores terem conhecimento, é próxima à igreja evangélica de Três Rios do Norte. É um loteamento novo, inclusive da família Mansky. Eu queria também colocar para todos os senhores vereadores que nós temos mais 2 projetos em seguida, que um projeto é a esposa do senhor Friedrich Mansky, é a senhora Ida, e também um terceiro projeto da senhora Anita, que ela é filha do seu Friedrich. A Anita, inclusive, é mãe do seu Valdir Mansky, que está aqui presente conosco. O seu Valdir, todos conhecem, ele sempre joga muita bote, sempre também, e ele está aqui conosco. Por isso, peço a todos os senhores vereadores o voto favorável nos 3 projetos, que os 3 projetos são famílias desbravadoras, são da própria família que está construindo o loteamento, e pessoas que há muito tempo residiram em Três Rios do Norte,
fizeram a história em Três Rios do Norte, fizeram um trabalho muito grande para o desenvolvimento de Três Rios do Norte. Por isso é merecedor o nome nessas ruas, desse loteamento, um loteamento novo, e como eu falei, da própria família. Por isso peço o voto favorável dos senhores vereadores. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Em votação. Quero que tu fale sobre... Temos em primeira votação o projeto número 138 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 138 de 2015, primeira votação. Autor vereador Pedro Anacleto Garcia, denomina via pública a rua 1443, Anita Walov-Mansky. Está em discussão o projeto. Em votação. Tem mais uma votação ainda. Dou por aprovado o projeto de lei ordinária 138 por 9 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 139 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 139 de 2015, primeira votação. Autor, vereador Pedro Anacleto Garcia. Denomina via pública a rua 1444, Ida Mansky. Está em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto de lei ordinária número 139 por 9 votos favoráveis. Temos em discussão e votação as seguintes indicações. Indicação número 410 de 2015, referente à recuperação de Pontilhões, vereador Ademar Vaz Winter. Indicação número 411 de 2015, referente à lombada física, vereador Ademar Vaz Winter. Indicação número 413 de 2015, referente à reforma de túneis, vereador Eugênio José Jurasek. Indicação número 415 de 2015, referente a serviço de tapa-buraco, vereador João Alércio Fiamoncini. Indicação número 416 de 2015, referente a serviço de roçagem, vereador João Alércio Fiamoncini. Indicação número 417 de 2015, referente à iluminação pública, vereador João Alércio Fiamoncini. Indicação número 418 de 2015, referente a melhorias em via pública, vereador João Alércio Fiamoncini. Estão em discussão as indicações. Em votação. Dou por aprovadas as indicações por 9 votos favoráveis. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra, vereador Jair Pedri. Senhores vereadores, senhora presidente, eu quero poder falar um pouco sobre algumas situações de ordem administrativa, mas sem fugir também um pouco à política, que é destinado a esse momento aqui de palavra livre. Acompanhei na manhã de hoje uma entrevista do presidente do SAMAI, senhor Ademir Isidoro, que falava, a vereadora Ademar Vinta e a vereadora Eugênio Jurasek, nós que todos que usamos muito a Ângela Rubini, mas no momento de desabafo, né, o presidente do SAMAI literalmente transferiu toda a responsabilidade para as construtoras. Está gravado no site da Rádio Jaraguá. E transferiu toda a responsabilidade
para as construtoras que aí trabalham, que são duas, que eu me reservo o direito de preservar o nome, mas que os senhores conseguem, através do site da Rádio Jaraguá, saberem do que eu estou falando. Naquele desabafo do secretário-presidente do SAMAI, num determinado momento do desabafo, né, ele diz que já não sabe mais o que fazer. Já notificou, já está cansado, não sabe mais o que fazer, usa essas palavras, não sei mais o que fazer, vou procurar os direitos, tentar fazer alguma coisa, mas eu não sei mais o que fazer. A construtora não atende, as empresas prestam um serviço, segundo ele, e para nós também aqui, de não muita qualidade, mas transferiu a responsabilidade. Né? O presidente do SAMAI, na qual eu conheço muito bem, porque já militei na política com ele, que para ser ruim tem que melhorar muito na função que ele exerce, que para ser ruim ele tem que melhorar muito. Nós temos que parar de transferir, vereador Arlindo Rincos, as responsabilidades. Num determinado momento dessa conversa, dessa entrevista, ele disse que, inclusive, a culpa não é dele porque a empresa foi contratada em 2011 e de lá para cá vem prestando serviço. Então eu quero poder entender, eu tenho muito pouca experiência na política, mas quero poder entender, porque ontem abriram uma ponte que também começou na gestão passada, mas aí tem tudo a ver. Aí tem tudo a ver. O que é bom. O que é demérito, nós não temos nada a ver com isso? Não, tem a ver sim, vereador João Financini. Tem a ver sim. Por mais que essa empresa ou essas empresas foram contratadas na gestão anterior, a fiscalização do serviço é do SAMAI. É dos funcionários que vão lá, fazem uma medição na obra e que efetuam o pagamento. Isso é uma coisa muito lógica de ser entendida na administração pública. Então, o SAMAI é responsável também, sim, por essa obra mal feita que é a Ângelo Rubini, que essas duas empresas, segundo ele, prestam. E nós temos que afastar cada vez mais do comportamento político essa coisa de que o que o outro fez não presta. Não, muito pelo contrário. Eu tenho absoluta certeza que o próximo prefeito que virá, ele vai saber reconhecer todas as boas ações que o prefeito de Terianza está realizando, como também as ruins. E da mesma forma, o prefeito de Terianza e toda a sua equipe tem que reconhecer que existem coisas boas feitas na gestão passada, que foi iniciado pela outra gestão, e que agora estão concluindo numa ponte aberta importantíssima para a comunidade, que tentaram colocar essa responsabilidade em cima da Câmara de Vereadores, diga-se por sinal. Inclusive nas redes sociais, tem uma faixa agradecendo ou parabenizando a ex-prefeita Cecília Conel, agradecendo. Aliás, parece-me que tem duas pessoas lá no sol, segurando a faixa, agradecendo a prefeita Cecília Conel. E eu acho, vereador Damavinta, e eu vou ser muito justo com a minha consciência, como também nós vamos ter que fazer isso no futuro. Volto a dizer, vereadores, nós temos que no futuro, se nós estivermos aqui ou em qualquer outro lugar político, nós temos que reconhecer o que o prefeito de Terianza faz. Mas nós temos que reconhecer o que o passado também fez. O que o passado começou e que hoje está terminando. Depois de quase 3 anos. Depois de quase 3 anos. De muito dinheiro emprestado, é verdade, mas que está acabando, tudo bem. Então, estão fazendo. Da mesma forma que o ex-prefeito, a ex-prefeita, ela também deveria ter dado continuidade em algumas ações iniciadas então pelo prefeito Moacir Bertoldi. E nós temos que também lembrar que muitas ações do poder público passaram aqui por esta Câmara de Vereadores, pelos senhores. E eu dou um exemplo aqui, vereadora Natália. Hoje nós temos uma fundação cultural iniciada, capitaneada pela senhora, a recuperação desse centro histórico,
pouca gente se comenta, parece que o passado não vale. Não, nós temos sim, vereadores. Nós temos sim. Volto a dizer, parabenizar a atual gestão por esta abertura tardia, é verdade, depois de 3 anos, onde tinha se prometido que faria uma ponte a cada 6 meses, me parece, e abriram a primeira depois de 3 anos, né? Mas que nós temos que saudar sim o prefeito de Iperinhosa por essa abertura de ponte, mas nós não podemos esquecer quem efetivamente iniciou essa obra e também parabenizar não só a prefeita Cecília Conel e também os representantes que estão lá no sol essa hora segurando uma faixa. Eu não conheço, eu não sei quem são as pessoas, mas que estão lá segurando. Então, nós temos que reconhecer os feitos. Alguém quer falar dos vereadores? Vereador Eugênio Jurazek, por gentileza. Hoje de manhã, já que a gente mora na Barra, eu fui cobrado também. E realmente essa empresa está deixando a desejar. E eu fui com a engenheira Ivânia lá. E realmente, quem é conhecedor, o que a gente encontra embaixo desses asfaltos, encontraram ali o gás, o telefone e mais 2 fiação. Então, onde que eles iam fazer aquela parte, eles não acham as pessoas responsáveis para que vão lá dar uma olhadinha para ajudar. Então, demora muito, então a máquina fica ali 2, 3 horas naquele trecho ali que não consegue, o Vinta sabe, começou a desbarrancar, onde passa o gás. A menina estava desesperada, o que eu faço agora? Não conseguiam colocar aquela tubação ali dentro. Então, eu estou cobrando porque eu nunca vi fazer uma rua e sobrar tanta lajota, que nem eu cobrei dela. Faz uma rua e sobra lajota. Então, então eu estou sendo muito cobrado, né? Eu conversei bastante com o Isidoro está desesperado, e tem que fazer qualidade, né? Mas estão com muito problema. Deixa ele concluir, por favor. Mas tem que ver que tem muita tubulação embaixo e não acha as pessoas cabíveis para fazer esse reparo e tudo. É dificultoso, porque quem trabalha ali, a gente sabe que é difícil. As pessoas têm vontade de fazer, só que amarra, entendeu? Então, muito obrigado. Então, existe fiscal bastante da Samar, a Ivânia também está na corrida, e tem mais 2 que ajudam lá, só que está dificultoso por causa dessa canalização que passa tudo ali por baixo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eugênio. Vereador Ademar Vinta. Senhora presidente, senhores vereadores, essa ponte ali ficou muito boa. Eu já notei ontem, né, o tráfego dos carros aliviou bastante mesmo. E só quero deixar lembrado aqui na Câmara de Vereadores que a indicação foi do Zé da Farmácia e do Vinta na época. Nós já vinha pedindo há 10 anos atrás, certo? Estamos sabendo agora. Não, foi o Zé da Farmácia e eu, né? Até inclusive era para sair um posto de saúde no Jaraguá Esquerdo, por motivo de um prédio aí que construiu mais andar. Você lembra, o nobre vereador Zé? Você lembra? Era para sair em compensação um posto de saúde ali no Jaraguá Esquerdo. E não saiu. Mas a ponte ficou muito boa, está dando acesso fácil a todos. Hoje está acontecendo lá, vamos dizer que o acesso não está muito bom, porque estão pintando. É normal, amanhã já está tudo em dia. Assenta. Mas a comunidade ali do Jaraguá Esquerdo e toda a região estão felizes. Importantíssimo, vereador Ademar Vinta, como eu falei para o senhor, excelente obra, chega de forma tarde, é verdade, mas chegou. Né? Eu vou pedir, senhora presidente, por eu ter permitido 2 apartes, que a senhora permita que eu... Tá bem? Obrigado, vereador João Fiamoncini. Boa tarde, presidente, vereadora Jair. Não, é que assim, quando você me falou que essa empresa foi contratada em 2011, né, pela tua colocação, mas esse recurso para fazer essas obras não foi feito em 2013, os 30 milhões que veio do... Não é desse recurso? Não, é que eu pensei que essa empresa seria a mesma que dos 30 milhões. Não, então tá. Não, beleza. Então, vereadores, assim, nós sabemos ali que o terreno ele tem muitos canos ali embaixo, muita tubulação ali embaixo, e eu sei da dificuldade também. Mas o que a gente não pode ter, e eu quero que vocês todos aqui entendam muito bem o que eu vou dizer, é que o gestor público ele precisa enfrentar desafios. Vereador João Fiamoncini, o gestor público ele precisa enfrentar desafios.
O que nós não podemos ter é simplesmente dizer assim, eu não sei mais o que eu faço, estou cansado. Não, então dá o chapéu para o outro toca. Porque tem que ter uma alternativa para resolver o problema. Então, precisa-se ser. O que não pode ter dentro da vida pública é choradeira, vereador Jefferson, é choradeira. Choradeira porque isso, vereador João Fiamoncini, isso é uma coisa muito peculiar do presidente do SAMAI, Ademir Isidoro. E eu não estou falando de política, estou falando da função técnica que ele exerce. É muita choradeira. Reclama de tudo, reclama dos partidos coligados, reclama dos vereadores. Aliás, vereador Arlindo Rincos, o senhor que tem sido um valoroso soldado por Partido Progressista e que muitas vezes não reconhecido, e sei das reclamações que o presidente Ademir Isidoro tem em relação ao comportamento de alguns vereadores aqui do governo, mas o secretário, nesse desabafo que ele fez hoje na Rádio Jaraguá, literalmente foi uma choradeira. Uma choradeira. E chorar, o saudoso Vitor Bauer que o diga, o secretário Ademir Isidoro é muito bom. Reclama do PT, reclama do governo federal, reclama dos partidos, reclama dos buracos que não consegue tampar, mas se não se dá conta do recado, joga a toalha. Joga a toalha, entrega o chapéu para outro para poder continuar a obra, porque se o gestor público chega a ponto de dizer numa rádio que não sabe mais o que fazer, literalmente ele está no final de uma gestão fracassada que eu entendo que o SAMAI tem na mão dele. Você quer falar, vereador Jefferson? Quero, vereador Jair, obrigado pela parte. Só complementando, quando você vê um administrador reclamar e dizer que não tem mais o que fazer, não é a primeira vez que ele não é a única coisa que ele não dá conta, né? Há pouco tempo atrás a gente fez um pedido de informação, não sei se o do nobre vereador já chegou nesta casa. Chegou. Tá, o meu veio pela metade, e um CD ainda, até hoje não veio, tá? Não gostaria de ter que pedir novamente, né? Veio em CD pela metade, as licitações 2011, 2012 ele mandou, 2013, 2014 ele não mandou, porque além da licitação de 2011, houve aditivos. Esses aditivos que foram colocados no decorrer desses 3 anos têm que ser analisados. E se é por medição, e se estão pagando, é porque estão medindo e estão vendo que o serviço está correto. Senão eles não pagariam. Teoricamente, sim. Certo? Teoricamente se paga uma obra feita com qualidade. Com qualidade. Então, eu acho que se ele não sabe o que fazer, que peça contra. Senhora presidente, eu não quero abusar da sua gentileza, então, de minha parte, só se mais algum vereador, a senhora permite? Vereadora Demar Vinta. Nobre vereador, ali é o seguinte, que quando faz a abertura aí do asfalto e tudo, tá? Não fica bem compactado. E o que é que acontece? Eles fazem o trabalho direitinho e tudo e tal, né? Então o que é que acontece? Devia passar o sapo. Tu sabe aquele sapo tremedor, tá? E às vezes acontece de... compactador, né? Então o que é que acontece? A SAMAI não tem culpa disso aí tudo. Eles colocam a brita, colocam o macadame, né? Tudo bem direitinho. Né? Então o que acontece? Passa caminhão pesado em cima, vai assentando. Valeu, nobre vereador. Eu teria, senhora presidente, mais assuntos, mas para não abusar da sua gentileza, deixo isso para outra sessão. Obrigado pela gentileza. Ok. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradecemos a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco sessão ordinária para o dia 29 de setembro de 2015, terça-feira, no horário regimental. A todos uma boa tarde.